Boa tarde, tudo bom? Estamos na nossa segunda aula que visa preparar você para a avaliação de recuperação. A gente já teve a oportunidade de conversar na primeira aula, né? É um momento diferente, é um momento que você deve focar, deve trabalhar muito a sua atenção para que possa fazer muito adequadamente a sua recuperação de conteúdo. E quando você recupera conteúdo, a avaliação, que é sobre conteúdo, você fará essa avaliação muito bem. Vai ter uma boa nota. É isso que a gente espera como resultado do seu trabalho, do seu esforço. Lembrando que esta aula e o conteúdo em PowerPoint relacionado a essa aula estão presentes no AVA. Tem também no conteúdo em PowerPoint desta aula e da primeira aula exercícios com gabarito. É importante que você faça esses exercícios, reveja as suas anotações da aula anterior. Lembra que eu pedi para você fazer algumas anotações? Nessa aula também é necessário que você faça a aula de ontem. Foi a respeito dos vertebrados. Hoje a gente vai falar das paisagens naturais do Brasil, que a gente chama, numa linguagem mais técnica, de biomas. E a gente vai falar também das paisagens marinhas, litorâneas, ou os biomas marinhos. É necessário que você trabalhe bem o seu olhar para reconhecer por meio das imagens, por meio das descrições, essas paisagens, esses biomas. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar dessa maneira. Eu vou apresentar uma imagem e você observa a imagem e tenta já reconhecer que características desta imagem permitem que você saiba qual é o bioma. Então vai ser assim, imagem, você reconhece o bioma e no mapa do Brasil, você precisa ter uma ideia de onde esse bioma se localiza. E aí você sabendo onde o bioma se localiza, quais são as características mais notáveis, mais fáceis de serem percebidas na paisagem, você então vai ter na sua memória essas informações, vai começar a diferenciar os biomas, e aí o seu trabalho de preparação vai ser bem feito. Então vamos fazer assim? Eu vou apresentar uma paisagem e você vai olhar essa paisagem, ver as características que essa paisagem tem. Olhe essa paisagem que aí está. Veja as características nela existentes. Olha só que características a gente consegue perceber. Você tem aí um grande rio, você tem muitas árvores, árvores altas, pessoas usando canoa como meio de transporte. Que bioma é este? Você conseguiu reconhecer? Muito bom. Este bioma é a Amazônia ou é a floresta amazônica.
neste mapa, onde o bioma Amazônia se encontra. Certo? Esse bioma é o bioma que está aí apresentado em cor verde, para você, inclusive, lembrar que é uma grande floresta. É o bioma da região norte. Grande floresta. Que características esse bioma possui? Esse bioma, que está na região norte do Brasil, ele é um bioma caracterizado por ter um clima de muita umidade. Essa umidade ela é favorecida pela presença de muitos rios e rios grandes, chuvas frequentes, chuvas intensas e também é um clima quente, quente, úmido, chuvas com muita frequência. Isto mantém esses rios, mantém esta floresta, caracteriza então este bioma. Guarde bem essas informações. Agora veja essa paisagem. Você tem uma região plana. Nessa região plana, você tem uma vegetação rasteira com muitas gramíneas. É uma área de pastagem de muito boa qualidade. Qual é esse bioma? Perfeito, esse bioma é o Pampa. No mapa que aí aparece, no mapa de regiões brasileiras, onde o Pampa se encontra. Isto é esta pequena área no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que nós estamos apontando por meio de uma seta. Rio Grande do Sul, região dos Pampas, o Gaúcho. Esta região, então, que características tem? Como você nota nesta imagem, é uma longa pastagem a perder de vista. Poucas regiões um pouco mais elevadas. São as coxilhas que os gaúchos costumam dizer. Então, ao sul do Brasil, Pampa. Ao norte, a floresta úmida, a floresta bem desenvolvida, o bioma Amazônia. E agora, esta imagem que você vê, olha só, uma região de montanhas. Você vê nesta paisagem muitas árvores. Isso caracteriza um clima úmido. Se você tem clima úmido, vai ter rios. Se é uma região de muita montanha, você vai ter rios com cachoeiras. Qual é o bioma? Este bioma é a Mata Atlântica.
no mapa onde esse bioma se localiza. Correto. Esse bioma, inclusive, recebe o nome Mata Atlântica por conta da sua localização geográfica. Ele tem como vizinho o Oceano Atlântico. Ele fica na região leste do Brasil. Nesse bioma, nós temos a maior parte da população brasileira. Cerca de 72% dos brasileiros vivem nesse bioma. É o bioma que foi primeiramente explorado pelos que vieram aqui para colonizar o Brasil. Esta exploração desde a época da colônia causou nesse bioma uma grande perda em área. Apesar de ser riquíssima em biodiversidade, essa área é uma área altamente ameaçada por conta da expansão das cidades. Veja que características esse bioma, então, possui. Essa imagem que você está vendo é de uma planície inundada. Você encontra nessa imagem uma vegetação diversificada, tem plantas rasteiras, tem arbustos, você encontra gramíneas, árvores. E a característica principal, você percebe plantas inundadas, plantas sendo cobertas pelo rio. Qual é o bioma? Perfeito. Pantanal. No mapa, onde o Pantanal se encontra? O Pantanal está mais a oeste. O Pantanal se faz presente em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o nosso bioma mais a oeste. Mais ao sul, Pampa. Mais ao leste, nós temos a Mata Atlântica. Ao norte, nós temos o bioma Amazônia, não é verdade? Então é bom a gente ter esse mapa já na nossa memória. O próximo bioma que a gente vai apresentar, vejam vocês a partir dessa imagem. Você tem árvores tortuosas. Nesse bioma você vê gramíneas, você vê arbustos. Essas árvores são árvores com raízes bem profundas.
Esse bioma se caracteriza por ser o berço das águas, porque aí, nesse bioma, tem nascentes de rio que vão para a região norte, que vão para a região nordeste, rios que vão para a região sul. Alguns dizem que esse bioma é a grande caixa coletora de água do Brasil. Que bioma é esse? Esse bioma é o Cerrado. No mapa, localize esse bioma. Esse bioma, ele está localizado na região central. Observa que ele está na região central do Brasil, se espalhando em todas as direções. Vai para o Nordeste, vai para o Oeste, para o Leste, um pouco em direção ao Sul. É um ambiente caracterizado também por uma alta diversidade. Outra característica notável é que as árvores do bioma cerrado têm adaptações que protegem contra fogo. Por quê? Porque o fogo é um elemento muito comum na paisagem. Entre as várias adaptações, a casca, sendo grossa, permite que o vegetal possa sobreviver quando o fogo passa. As folhas também apresentam resistência à passagem do fogo e também tem características que permitem com que ela possa evitar ou diminuir a perda de água. Tem inclusive plantas do cerrado que estão tão bem adaptadas ao fogo que elas florescem após uma queimada. Algumas florescem rapidamente até. Esta paisagem que agora aparece veja você um solo que é pedregoso, árvores baixas, de troncos finos, muito ramificado. Na paisagem existem as plantas com espinhos que são cactos, como por exemplo o mandacaru, o xique-xique. Essa paisagem que aparece aí caracteriza qual tipo de bioma? Esta é a caatinga. Plantas com espinhos, plantas que perdem as folhas durante a época da seca. É uma região de clima muito quente, uma região caracterizada por uma escassez de chuva. Uma característica notável é que tem plantas capazes de armazenar água no interior de seus corpos. Esse armazenamento de água permite que a planta possa sobreviver durante os períodos de seca. Esta região, que é a região nordeste,
ela também vem sofrendo um processo intenso de utilização desde a época da colônia. Isso fez com que muito da vegetação tenha sido perdida ao longo da história da formação do Brasil. Esse bioma sofre por conta de queimadas, ação de animais que pastejam as plantas, fazendo com que elas, às vezes, até desapareçam. Também a extração de madeira e argila são problemas ambientais comuns na Caatinga. Esta paisagem que aí aparece na imagem ela é típica de qual bioma? Você está observando essa árvore, que é a araucária, o pinheiro do Paraná. Esta árvore caracteriza o bioma Mata das Araucárias. Uma característica desta região, no que diz respeito ao seu clima, é que a Mata das Araucárias tem um inverno de temperatura muito baixa, um verão muito chuvoso, e as estações do ano são bem definidas. É possuidora essa região de solos férteis, e estes solos férteis constituem o motivo principal para o desaparecimento desse tipo de vegetação, a Mata das Araucárias. Por quê? Porque o pessoal derruba a mata para plantar milho, soja, trigo e outras espécies de plantas. Muito da cobertura original desapareceu por conta disso. Esta imagem mostra palmeiras. Essas palmeiras ou coqueiros caracterizam a Mata dos Cocais. Esta Mata dos Cocais tem uma localização bem especial. Ela está na transição entre a Caatinga e a floresta amazônica. Então, estados situados ao norte, parte do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, apresenta essa Mata dos Cocais, que é uma área de transição entre o Cerrado, que fica mais ao sul, a Amazônia mais a oeste e a leste a Caatinga. Então, espremido entre esses três grandes biomas, aparece essa área de transição. Nesta Mata dos Cocais, temos muito característico uma planta, uma palmeira chamada de babaçu. E a existência do babaçu para a região leva a uma importante atividade econômica, que é a utilização do babaçu e de suas partes.
existem na região mulheres cuja atividade profissional, cuja fonte de sustento é o babaçu, a retirada do coco, a quebra do coco e também das folhas, do caule, porque do babaçu nada se perde. Da palha pode fazer cestos, das folhas cobertura para as casas. O carvão é obtido a partir da queima da casca do babaçu. O caule pode ser usado como adubo. Das amêndoas do coco, pode fazer sabão, tem um óleo que é retirado, se produz uma farinha dessa amêndoa. Então, é uma planta muito preciosa e que muito contribui para a sobrevivência das pessoas desta região. Alguns, por justa razão, diz que esta planta, o babaçu, é uma árvore abençoada. Agora a gente vai sair um pouco do ambiente terrestre, dos biomas terrestres, porque nós vamos falar do ambiente aquático e da região costeira. Especialmente porque o Brasil é um país que tem um litoral muito extenso. Litoral que vem desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, esta região costeira tem uma importância que a gente precisa pensar. Quais são os principais ecossistemas associados ao litoral? Temos os manguezais, as restingas, os costões rochosos, as dunas e praias e os recifes, cada um com suas características, suas peculiaridades, sua diversidade animal e vegetal. Eu sugiro que você observe com muita atenção as informações que aparecem aqui no vídeo. Os manguezais caracterizam-se por formar uma mata de pouca diversidade em termos de vegetais que aparecem e também é conhecido como floresta de mangue. Mangue é o nome dado à árvore dessa região. Este tipo de ambiente é fortemente influenciado pelas marés. Isso faz com que a cada dia o ambiente receba água do mar e água do rio. Isso determina uma variação na salinidade da água que alcança essa vegetação, que é uma vegetação muito especializada. Poucos são os vegetais capazes de sobreviver a esse ambiente. É um ambiente típico de regiões tropicais e é neste ambiente que os organismos marinhos procuram abrigo na época de reprodução, no início do seu desenvolvimento. Por isso que se costuma dizer que os manguezais são os berçários da vida marinha. Os costões rochosos são, conforme o próprio nome indica, formados por rochas à beira-mar. Os organismos que lá vivem incrustados, vivem como que presos a esse ambiente. Esses seres vivos estão recebendo
diretamente o contato da água salgada com as rochas. Um ambiente muito diferente, não é verdade? As restingas são formações vegetais próximas ao mar, na parte mais alta, onde a água da maré não costuma alcançar, aí começa a se estabelecer esta vegetação. Inicialmente ela é rasteira, sobre a areia, inclusive ela é muito importante para a manutenção da areia das dunas. À medida que vai se afastando para o interior, a cobertura vegetal vai se tornando cada vez mais desenvolvida, de maior porte, mais compacta, aparecendo então uma cobertura mais alta com árvores e mais adiante uma floresta. Então esta é uma peculiaridade. À medida que a gente vai avançando, mais alta a vegetação vai se tornando e com maior diversidade também. As dunas, elas são constituídas pelo acúmulo de areia que é transportada pela ação dos ventos. Em alguns locais, essas dunas têm uma cobertura vegetal, a faixa inicial da restinga. Outros locais, essa cobertura não existe. Quando não existe cobertura, a duna torna-se móvel, facilitando a ação do vento na condução da areia. Daí a importância de manter esta restinga, porque sem ela, essa areia é transportado facilmente pelo vento, inclusive caindo em locais inadequados, como por exemplo rios, contribuindo para o assoreamento do rio, ou então nas casas. Os recifes de corais são também ambientes de regiões tropicais. Eles aparecem em águas pouco profundas e quentes, mas não tão quentes. Por quê? O aquecimento das águas faz com que organismos importantes para a manutenção dos recifes de corais, que são algas microscópicas, morram. Em consequência disso, essas algas, que são fornecedoras de nutrientes para os seres vivos formadores dos recifes de corais, morrem. E, por extensão, esses seres vivos também, causando o que é denominado de branqueamento de corais. O branqueamento de corais é consequência da perda de algas, da capacidade dessas algas realizarem fotossíntese, e as evidências mostram que esse branqueamento e a morte dos corais é uma consequência direta, imediata, do aumento da temperatura dos oceanos. Os ambientes marinhos são afetados por fatores como luminosidade, temperatura, salinidade, pressão, e esses fatores, eles determinam a sobrevivência e a instalação dos seres vivos. Os seres vivos marinhos formam comunidades que, de uma maneira genérica, a gente divide em 3 grupos. A comunidade que chamamos de plâncton, nécton, o segundo, e bênton, o terceiro. O plâncton é aquele conjunto de seres vivos transportados passivamente pela água. A água conduz esses seres vivos. O nécton é formado pelos seres vivos que têm sua capacidade própria de movimentação. Nécton, organismos natantes. O
Bênton é formado por aqueles seres vivos que vivem parados, fixos no substrato marinho, no solo marinho. Pode ser mais superficial ou mais profundo. Os organismos que vivem nas profundezas oceânicas estão na zona abissal, onde a luz não chega. Para que eles possam sobreviver, não só à ausência de luz, mas à pressão elevada, lá no fundo a pressão é muito alta, eles precisam ter adaptações. Uma das adaptações mais conhecidas é a capacidade de produzir luz, que nós chamamos de luminescência ou bioluminescência. Essa bioluminescência pode ser usada como atrativo para a captura de alimentos ou também para orientação de parceiro sexual. Durante a reprodução, macho e fêmea podem se encontrar reconhecendo suas fontes de luz. Terminamos aqui essas 2 aulas de recuperação. Lembre-se, não fique restrito às informações que estamos aqui apresentando nesse vídeo. Veja o que lá colocamos no AVA, faça os exercícios, veja as suas anotações e, feito esse trabalho, a gente espera que você tenha uma boa nota em função justamente desse trabalho que você fez. Até a próxima!